Salve, queridos! Nessa temporada está saindo bastante continuações que eu me interesso pessoalmente, e dentre elas está a segunda temporada de Sono Bisquedol, ou My Dress Up Darling em inglês. Mas falando em tradução, eu coloquei esse termo aí, né, Gunslop no título, que eu não sei se as pessoas vão entender muito bem, mas eu sinceramente não sei como falar isso em português sem estender pra caramba, tipo o anime que é material de pumpunha. Mas enfim, acho que os otakus do YouTube devem ser cronicamente online o suficiente pra entender esses termos aí malucos das internets webs gringas fortune. Enfim, esse anime ele é famoso, né, por ter bastante ecchi nele. Vi que esse assunto aí sobre animes ecchi tá na moda, então eu decidi falar sobre Sono Bisquedol, um anime que eu gosto muito, e dizer sobre como ele tem muito mais a oferecer do que apenas Gunslop. Eu espero. Fazendo um pequeno resumo da série antes, pra quem não tá ligado, Sono Bisquedol é uma série que conta sobre Marin Kitagawa, uma menina modelo que sonha em fazer cosplay, mas ela não sabe como fazer as roupinhas, e com isso ela conhece um rapaz chamado um moleque que trabalha numa loja que faz bonecas rima, mas ele possui um complexo de inferioridade por gostar de bonecas porque a prima dele chamou ele de esquisito durante a infância uma vez. A retratação mais realista de trauma que eu já vi. Enfim, o ponto é que a Marin pede pro Gojo fazer as roupinhas pra ela e ele aceita, porque a Marin ajudou muito a ele a aceitar os seus próprios sentimentos sobre as coisas que ele gosta e não precisar sentir vergonha sobre quem ele é, porque a Marin não sente. E claro, a Marin é uma menina popular, bonita, mas ela é tão esquisita que até o acha ela meio estranha às vezes, porque ela é uma pervertida no melhor sentido possível. Dorme com Dakimakura, joga eroge, o pacote completo, ela deve ser um avatar da própria autora. E nesse primeiro capítulo somos apresentados as coisas mais importantes da obra, como a mensagem de aceitação sobre si mesmo e as coisas que você gosta, as dinâmicas entre os personagens, do Gojo de ser um cara super nervoso e envergonhado, mas ele é jogado pra fora desse estado pela falta de vergonha da cara da Marin. E principalmente somos apresentados ao ecchi da obra. Ô, macaco punheteira! Sono Bisquedol é uma obra que tem muito ecchi e é escrito por uma mulher, aparentemente. Ou seja, de acordo com alguns caras do Twitter, tá liberado. Pode bater sua punheta. Mentira! Mais ou menos. Quero dizer, você realmente pode. Eu só espero que você espere pelo menos até o vídeo acabar pra isso. O ecchi dessa história é bem predominante, principalmente no mangá. Sim, no anime é relativamente mais amenizado, por incrível que pareça. Estou falando do anime que é conhecido pela maioria só pela cena da Marin se medindo de biquíni. Curiosidade, você não precisa estar de biquíni pra se medir. Eu sei, loucura. E é muito difícil de imaginar que esse anime barra mangá seja realmente bom, justamente pelo estereótipo de ecchi que existe no imaginário com coisas de harém, mas a coisa doida é que esse anime é muito bom mesmo. E isso não está aberto a discussão aqui, inclusive, ele é muito bom mesmo. A história, ela não é muito complexa, mas ela se aprofunda muito nos tópicos que ela quer conversar. Esse anime, ele tem 3 áreas principais, que é o desenvolvimento dos personagens, da relação entre eles e sobre o ofício deles, no caso, o cosplay, e fazer bonecas rimas em menor instância. Porque além de romance, esse anime também é um daqueles mangás que o autor usa para falar sobre a sua especialidade ou hobby. Geralmente esse tipo de história acaba quando o autor fica sem ideias sobre coisas interessantes para contar, sem transformar a história num trabalho acadêmico complexo. E deve ser por isso, inclusive, que já acabou o mangá. Inclusive, tá passando um anime assim agora mesmo, nessa temporada, é aquele lá das garotas que estudam pedras, tipo Steven Universo, só que sem alienígenas. Não garanto que é sem a parte gay. Sobre essa parte dos cosplays, eu acho esse anime muito legal. Obviamente ele não é um tutorial de verdade, nem deveria, porque esse tipo de história serve mais pra gerar interesse, e nisso eu acredito que Sono Bisquedol acerta muito bem. É bem inspirador o anime, seja pela parte da Marin de amar tanto algo que ela quer viver aquilo e se sentir como personagem, vestir a pele dele, ou pela dedicação implacável do Gojo com o trabalho e em tentar fazer o melhor serviço possível para a amiga dele. E parando pra pensar agora nesse vídeo, eu tô falando desses personagens igual os personagens Sono Bisquedol falam dos animes favoritos deles dentro da história que não existem, né? Talvez esse anime seja realmente bom. E sobre os personagens e suas relações, eu acho bem bonitinho nesse anime. Existe uma dinâmica na história muito interessante sobre os protagonistas, pois a gente geralmente ouve quase todos os pensamentos do Gojo-kun e não ouvimos nenhum da Marin. O que faz nós pensarmos que isso é porque a Marin é uma pessoa muito mais certa e confiante sobre as suas ideias e ela acaba só falando tudo que ela tem pra dizer de qualquer forma. Tipo meio que o Luffy, sabe? Porém, quando o romance entra em foco, porque a Marin percebe que ela gosta
gosta do Gojo, nós começamos a ouvir os pensamentos dela sobre isso, né? E são pensamentos bem nervosos também. Mas não ouvimos os pensamentos do Gojo sobre a Marin. Isso porque o Gojo é tão inseguro que ele não consegue nem sequer pensar que ele gosta da Marin. A única forma de amor que ele conhece até então é o de admiração por algo muito belo, como ele sempre fez com as bonecas Rima. Então a única coisa que tem na cabeça do Gojo o tempo todo é sobre como ajudar a Marin com seu trabalho e também ajudar o seu vovô e todas as pessoas em volta dele. Ele só pensa em ajudar o menino trabalhador. E eu não vou dar spoilers do final do mangá, mas a resolução para eles é bem legal e por um momento ali até parece que vai acontecer algo bizarro no final, mas enfim, a história fica bem esquisita. Ó, Sono Bisquedol é um mangá barra anime bem legal pra mim. Eu assisti várias vezes ele por algum motivo, eu acho que era porque meus amigos assistiram, tipo, depois e antes de mim também, a gente acabava vendo junto e eu acabei vendo a primeira temporada várias vezes. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que não faz muito sentido julgar uma mídia só pelo que tem de apelativo nela, sem entender o que ela apresenta de substancial além disso. Claro que existem muitos casos, principalmente de animes que podem ser, sim, muito bem criticados por conta de ter esse tipo de conteúdo e só ter esse tipo de conteúdo, mas tem um povo que exagera demais. Tem gente que parece que é realmente assim, meu pipi ficou duro, logo esse anime é ruim. E aí o cara tá lá assistindo Monogatari. Esse vídeo não é sobre você ter que gostar de tudo também, mas sim que às vezes não é pra você mesmo algum conteúdo. Se você fica incomodado com algo, você não precisa consumir aquilo pra sentir que faz parte de um grupinho ou alguma coisa assim. E isso vale pra safadeza, violência ou qualquer assunto sensível que você não goste de ouvir sobre. Eu acho válido alguém não querer ver Dandadan porque a série começa fazendo referência ao primeiro episódio de South Park, onde o Cartman recebe uma sonda anal com a Momo. Mas falar que a série é objetivamente ruim por conta disso é simplesmente ignorância. E eu me incomodo um pouco com isso, porque a maioria das pessoas que fazem críticas simplistas dessas com esse viés moral duvidoso, não ligam nem um pouco pra isso quando tem o mesmo conteúdo numa série da Netflix, que às vezes é até mais apelativa do que um anime é capaz de ser, porque o anime, além de ser um desenho, o Japão ainda tem várias leis de censura meio severas ali em relação a isso, então é foda, parceiro. Esse tipo de coisa parece que é muito mais julgada pensando no público imaginável daquela obra do que realmente no conteúdo em si. O problema real não é uma cena de uma mulher de biquíni, mas você imaginar que essa cena foi feita pra um adolescente piolento otaku ficar excitado ou alguma coisa assim. Mas isso só é pensado assim porque estamos no ocidente e aqui a gente costuma juntar todos os animes até hoje num imaginário otaku só, sendo que na realidade tem muitos gêneros e públicos dentro dessa bolha. E Sono Bisquedol, por exemplo, é uma série pra quem é um pouco mais madura geralmente, né? É um seinen. E às vezes quem só vê anime de porrada acaba ficando confuso achando que por ele gostar de Naruto ele tem que assistir todos os animes da temporada também e acaba ficando nervoso quando vê os seios na tela dele, seios balançando. Me perdi, perdão. Dito isso, pra mim, Sono Bisquedol não é Gunslop, mas Gunpeic, junto de Kill la Kill e Metal Gear Solid 5. Minha única crítica é que o Gojo e a Marin não tem 15 anos, mas nem fodendo. É isso. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, sinta-se à vontade para comentar na seção de comentários o que você acha sobre toda essa situação e dê a sua opinião, a não ser que ela seja contrária da minha. Aí não dê. Mentira, pode dar sim. Pode dar. Que engraçado. Agora vai ter gente saindo do vídeo agora, porque eu falei dar e a pessoa desce. Eu tô completamente maluco. Alguém, por favor, me ajuda, me dê meu remédio. Enfim, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e faça como o Davi Martins, Lucas, o Low Quality, o Palhacim, o Vinícius Leão, o Coronai 31, o Kafter, o Hicks, o Kairon Kilder, o Serafine de novo, o Rabiscoito, o Sonegator 22, o Mono, que é Capivarão, o My God Botihai do Mal, o Ryuzaki, o Rogassi, o Krisha Vazio e o Pfelo. Torne um membro desse canal, receba conteúdos adiantadamente, além de outros benefícios dentro desse canal lindo. Até mais.